Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito frio por aí ou já passou? Eu tô aqui hoje com o Cesário Nakamura, que ele é presidente da Alelo, vocês devem conhecer, muita gente tem o cartãozinho. Agora, de pequenininho, na Alelo é só o cartão mesmo, o resto é tudo grande. São 8 milhões de usuários, mais de 100 mil empresas clientes. Dentro da Alelo também tem a Veloy, que começou com as tags para pedágios. A Veloy tem outros 2 milhões de clientes. Tudo bem, Cesário? Tudo bem, Graziela? Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o seu tempo, por você ter vindo conversar com a gente. Esse é um setor que está cheio de novidades, cheio de mudanças, né? Se inseriu, assim, ele já era do ecossistema financeiro, mas agora ele está cada vez mais relevante, né? Cada vez mais com mais concorrências, mais novidade. E aí queria te ouvir um pouco sobre como é que o setor de benefícios que passou tantos anos adormecidos, né? Benefícios era aquela coisa que as pessoas recebiam, tal, estava ali naquele pacote e hoje, de repente, está no centro aí até da gestão de talentos, de contratação para as companhias, né? O que fez essa mudança, na sua opinião? Eu acho que um dos grandes catalisadores de mudança é, como você comentou, né? São as mudanças que ocorreram principalmente durante a pandemia. Acho que a pandemia... como a gente, várias empresas, né, tiveram que se reinventar e isso levou a uma mudança de hábito, né, principalmente dos colaboradores, né. No caso da Alelo, quando a gente está falando de benefícios, nós somos uma empresa B2B2C, ou seja, as empresas, né, os RHs contratam os nossos serviços e oferece aos seus colaboradores. E o que usa mesmo são os trabalhadores, né? Nossa relação é com o RH, mas indiretamente com o colaborador, que é o usuário das nossas soluções, né? Seja do cartão alimentação, cartão refeição ou Vale Transporte, por exemplo, que é um outro serviço, a gestão de Vale Transporte, que é um serviço que também nós oferecemos às empresas. Mas, durante a pandemia, o que nós observamos, e aconteceu praticamente no mundo, não foi nem só no Brasil, as pessoas passaram pela questão sanitária, pela questão de segurança, a trabalhar de casa. E com isso acabou gerando uma série de mudanças de comportamento. Ou seja, se aquelas pessoas que utilizavam a nossa solução para refeição, para fazer a refeição durante a hora do almoço num restaurante perto ali, num buffet, num restaurante por quilo perto do escritório, foram para suas casas e aí passaram a ter necessidade de fazer alimentação em casa. Sim. Uma alimentação saudável. Então, sim, houve uma mudança significativa no sentido das pessoas não utilizarem mais saldos, né? do refeição e migração para a alimentação. Essa foi uma mudança que impactou todos os RHs e até mais recentemente, né? Quando as empresas agora estão começando a voltar, agora a gente vê o caminho inverso, né? O caminho inverso. O caminho inverso. Agora mas aí as empresas queriam mudar o saldo do alimentação para o refeição, exatamente, é isso? Exatamente. Do refeição para a alimentação. Na verdade, demanda veio dos colaboradores e aí os RHs acabaram solicitando esse tipo de ajuste, né? Outra situação que surgiu em relação a benefícios, né? Que antes da pandemia, a gente até sabe que muitas empresas, principalmente aqui no setor de serviço, já praticavam um conceito de trabalho híbrido, né? Algumas empresas já... No caso da Alelo, por exemplo, nós tínhamos já o conceito de Anywhere Office, onde o colaborador poderia trabalhar de casa, da praia, de um café, de um coworking, 1 ou 2 vezes por semana. Mas já tinha essa liberdade. A gente testa muita coisa, né? Nosso RH é um RH que está sempre testando, porque nós temos os RHs como os clientes. E aí surgiu a necessidade, que também surgiu dentro da própria empresa, quando os colaboradores foram para as suas casas, de ter um auxílio de home office. Entendi. Aí veio a solução de home office. Como é que vocês resolveram? A solução de home office é simplesmente um cartão que a gente disponibiliza para as empresas oferecem para os seus colaboradores para eles poderem pagar despesas, né? Despesas relacionadas a... É um cartão à parte. Por quê? Porque a questão do alimentação e refeição, até por uma questão de legislação, né, que está vinculada ao PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, a gente não pode misturar os saldos. Porque ali você tem... É um programa regulado pelo governo e você tem um incentivo fiscal para as empresas. Então, aquele saldo
que você utiliza eventualmente no cartão para alimentação ou refeição, ele não pode ser utilizado, por exemplo, para pagar um streaming, para pagar uma conta de internet. Entendi. Tem uma necessidade mesmo de separar, porque são auxílios, são benefícios distintos, né? Mas não daria para você ter, por exemplo, o saldo todo junto e usar o mesmo cartãozinho? Então, esta foi, inclusive, você deu o gancho para uma solução que surgiu, que também a gente falou, daqui a pouco o cliente o colaborador vai ter vários cartões? Não. Então, nós também desenvolvemos durante a pandemia o conceito que a gente chama de Alelo Tudo, que é a possibilidade de você ter no mesmo plástico múltiplas soluções. Entendi. Que possibilita exatamente isso, né? Você tem a questão da segregação do saldo, da alimentação e refeição, né? Para não ter a possibilidade do colaborador utilizar. Você para dentro sabe que tem a diferença do saldo, o usuário também. Exatamente. Mas fica tudo ali, a informação num chip só. Então, por exemplo, essa criação do auxílio home office acabou surgindo durante a pandemia, uma necessidade, começando pelo nosso RH, conversando com outras empresas que também estavam pedindo uma solução dessa, e a gente evoluiu para o desenvolvimento do Alelo Tudo, esse conceito que eu te comentei, né? É um plástico único, saldos segregados, mas o colaborador consegue fazer essa gestão, né? Entendi. E você acha que foi a pandemia que tornou essa parte de benefícios mais evidente, colocou isso mais em evidência? Eu acho que sim. Na verdade, se você pensar, o benefício era aquele... O benefício da alimentação e refeição talvez fosse aquele benefício que fosse mais praticado pelas empresas. Sim. Então, em certo aspecto, valorizado pelo colaborador, mas... É aquela coisa assim, é mais ou menos como um plano de saúde ou como um seguro de vida, quase que faz parte de um pacote, né? Uhum. A pandemia acabou trazendo essas necessidades de adaptações e mudanças, né? Então, acho que por isso que essa priorização dos benefícios durante a pandemia, acho que trouxe mais à luz essa questão aí de necessidade de mudanças, né? Uhum, uhum. A Alelo está dentro do grupo Elopar, que é controlado por Bradesco e Banco do Brasil, né? Quais as vantagens de estar dentro de um grupo financeiro para o teu ambiente? Nós somos uma empresa de 19 anos, né? Uhum. Então, aliás, em junho vamos comemorar 19 anos. Então, uma empresa relativamente jovem. Não podemos dizer que nós somos uma startup, mas também não dá para dizer que a gente é uma empresa tradicional, né? Somos cerca de 1.100 colaboradores. E a grande vantagem que eu vejo é que você tem dois grandes bancos, né? Uhum. Que é impossível você visitar hoje um cliente que pode ser até que ele não conheça a Alelo. Difícil, né? Você mesmo comentou, até pelos nossos números, pelo fato da gente ser líder de mercado. Mas quando a gente fala que nós somos uma empresa da Elopar, que é controlada por Banco do Brasil e Bradesco, não tem como alguém no Brasil não conhecer os dois bancos, né? Então, acho que traz muito a questão da credibilidade, traz muito a questão de segurança, porque o RH também, ele quer dar o benefício, mas ele quer ter um parceiro sólido, né? Uhum. Um parceiro que não vai dar problemas e, de repente, o saldo, a empresa quebrar, o saldo não ficar mais disponibilizado, ter problemas aí do lado dos estabelecimentos. Então, acho que uma questão de credibilidade, segurança. E, ao mesmo tempo, a gente se aproveita do relacionamento, né? Como eu comentei, são as empresas que contratam os nossos serviços e os bancos são muito fortes no segmento de pessoa jurídica. Então, Sim. A gente aproveita também desse relacionamento bancário que os bancos têm, tanto o Banco do Brasil e Bradesco, para alavancar negócios para a nossa companhia, né? Uhum. Interessante. Bom, a pandemia com essas mudanças, um pouco acho que a pandemia, outro pouco teve uma mudança importante no PAT, né? Algumas regras mudaram aí bem dentro do setor, enfim. E o setor está mais competitivo, a gente vê novas empresas entrando nesse segmento e vocês também diversificando os segmentos e entrando em negócios que eram de outras empresas, né? Onde você acha que tudo isso vai parar? Quer dizer, benefícios vai agregar quantas soluções? Vocês têm... A gente vai falar das de vocês têm a Veloy e tem agora o Pede Pronto, né? Que é uma novidade, foi lançado no segundo semestre. Mas onde isso tudo vai parar, Cesário? Você que tem 3 anos e meio de Alelo aí, muitos anos de experiência. Eu falando um pouco de histórico, eu acabei vindo para a Alelo por conta da minha passagem anterior no Bradesco, né? Fui executivo no Bradesco por 13 anos e meio, já estava no conselho da companhia
E com a saída do meu antecessor, surgiu a oportunidade, eu meio que me candidatei, né? Me candidatei para a posição. E depois aí teve um alinhamento entre os bancos e acabei chegando aqui na companhia há 3 anos e meio. Então, acompanho esse setor desde 2014, né? Como conselheiro e nesses últimos 3 anos e meio como executivo. Esse setor ele vem com bastante modificação. Realmente você tem a entrada de novos players. Eu acho que é saudável do ponto de vista de dar mais opções para os clientes, sejam eles portadores ou as empresas RH. Acho que como todos os setores, hoje não dá para dizer que nenhum setor não está sendo, não está sofrendo de concorrência, né? Novas empresas chegando. Um jeito novo de fazer aquela coisa ou um novo concorrente. Exatamente. Né? O Alelo Tudo que eu comentei também é uma forma da gente ter uma solução mais prática, porque havia uma demanda dos RHs e dos colaboradores de ter, não dá para ter um cartão único. Então, também tem essa questão. A concorrência também faz a gente repensar os nossos negócios. E, nesse sentido, a Alelo já vinha tomando decisão, antes mesmo da pandemia, né? Não foi uma coisa recente, de diversificação de negócios. Né? Nosso negócio principal, e talvez seja um negócio que a gente seja mais reconhecido, é um negócio de cartões de benefícios, né? Alimentação e refeição. Mas, hoje em dia, nós temos mais de 13 linhas de produtos distintas. Né? Fazemos gestão de frotas, cartões para incentivos, né? Incentivos à força de venda, premiação. Nós temos produtos relacionados à mobilidade, que é o Alelo Mobilidade. Que é o Alelo Mobilidade. Fala um pouquinho de como é que o Alelo Mobilidade surge aí dentro desse novo conceito de mundo tudo. Que tudo a gente tem que oferecer, tudo do jeito mais confortável, né? Acho que o cliente nunca foi tão valorizado como hoje em dia tem sido, né? Claro. O consumidor final. Mas fala um pouquinho da Veloy e dessas novidades agora. A Veloy surgiu há 4 anos atrás, né? Como um negócio inicialmente muito associado à tag de pedágio. Uma solução para facilitar a vida sejam de pessoas físicas ou de motoristas, pessoas jurídicas, na questão do pedágio. Né? Então, hoje, uma das grandes dores é aquela fila no feriado, né? Para quem vai aqui em São Paulo, para quem vai para o litoral, na Imigrantes. Então, a solução já é uma solução já conhecida de mercado. A gente entendia que tinha sinergia com os nossos negócios, né? Olhando do ponto de vista de evolução do negócio de tag para ser uma carteira digital de mobilidade. Nós iniciamos essa operação cerca de 4 anos. Ela é uma unidade de negócios vinculada à Alelo. Né? A Alelo é a empresa-mãe, a Veloy, mas com toda uma administração separada. Né? Quase como uma empresa independente. Né? A gente acaba tendo esse conceito de unidades de negócio, mas que permitem ter agilidade. Né? Se a gente tem uma área de produtos, área de TI, tem um diretor-geral da Veloy, um colega nosso, que toca a operação quase como se fosse uma empresa independente, mas aproveitando as sinergias em algumas funções que são funções de suporte, né? Por exemplo, jurídico, RH ou própria área financeira. Mas voltando à questão da mobilidade, a gente entende que mobilidade também é um segmento com muito potencial de crescimento. E o que vocês encaixam em mobilidade? Porque a gente se mexe o dia todo. Claro. E o que entra ali? Uma coisa óbvia é combustível, já sei. Exatamente. Mas fora isso, o que entra mais? Então, são soluções para gestão de frotas. Vamos pegar no caso de pessoa jurídica. Pessoa jurídica, você vai ter uma pequena empresa que pode ter uma frota leve, 2, 3 veículos, até grandes transportadoras que podem ter carretas com... Né? Eu não sabia, né? Mas... Por exemplo, não sei se você tem a ideia de que um tanque de uma grande carreta chega a custar 20 mil reais para você abastecer. Não fazia ideia. 20 mil reais. Gente! São tanques enormes. Então, você tem uma necessidade aqui de prover soluções financeiras até para essa própria empresa. Né? Você imagina, não dá para um motorista levar 20 mil reais no bolso para ficar pagando a cada vez que ele parar. Então, uma solução de cartão... E haja limite no cartão para pagar. Exatamente, Então, são soluções que ajudam na gestão do combustível, na gestão da manutenção. Então, com essa mesma solução, você pode pagar um reparo, você pode fazer um serviço de funilaria, você pode ter, principalmente durante a viagem, né?
né? Você tem soluções de telemetria que são embarcadas e associadas à nossa solução de maneira que o gestor de frota, aí não é o RH, né? Nós estamos falando de quem contrata o nosso serviço, é um outro perfil, um outro usuário. Sim. Um gestor de frota, quando é uma empresa maior, ou uma pessoa do setor administrativo com uma empresa menor, né? Mas esse gestor de frota, ele está muito preocupado com o quê? Com eficiência, com a questão do custo. Então, a solução de telemetria consegue, junto com a nossa solução, dizer, olha, aquele motorista está tendo um consumo excessivo comparado com o outro, consegue dizer a rota que ele percorreu, ele poderia ter feito uma rota que teria economizado mais tempo, mais dinheiro, menos pedágio também nessa rota. Então, são soluções que, muitas desenvolvidas em parceria, que permitem a esse gestor de frota conseguir ganhos reais. E com o aumento do combustível, né, que a gente vem observando, qualquer redução de 2%, 3% no custo geral, para uma empresa grande, é muito dinheiro. Virou estratégico agora. É um mercado potencial que a gente acredita de mais de 300 bilhões de reais por ano e que hoje em dia é muito pouco explorado. Você tem poucas soluções, é muito pulverizado. Então você tem uma oportunidade, um mercado potencial a ser explorado muito grande. Você acha que é um potencial eventualmente maior do que o mercado de benefícios? Porque maior. Em valores, o que eu ouço do mercado de benefícios é 150, 180 bilhões, isso, né? O mercado, se a gente olha o mercado de... Principalmente olhando para esse mercado de frete, de frotas, né? Olhando aí, eles, mais de 300 bilhões de reais por ano. Nossa, então, gigantesco. Muito grande, tem um potencial muito grande. E a margem desse conjunto de serviços, ela é melhor do que a margem? Porque a margem no cartão de benefícios é de uma operação financeira, né? Uma operação de pagamento, você tem uma cobrança de uma taxa, né? Uma taxa, né, de serviço. Você cobra do lojista. No caso a dinâmica é semelhante. Você vai ter postos de gasolina, empresas de manutenção, há uma cobrança de uma taxa do estabelecimento comercial e você opera uma operação aí como se fosse um meio de pagamento, né? A única diferença é que quando você está falando, por exemplo, de uma bandeira Visa, uma bandeira Elo, que você tem um modelo que se chama arranjo aberto. No nosso caso, nós somos o emissor e a gente tem a relação com os estabelecimentos comerciais. Então, até complementando aquela informação que você estava dando dos números, nós também temos, além do relacionamento com os usuários, com as empresas que contratam os nossos serviços, a gente tem relação com os estabelecimentos comerciais. Sim, são 700 mil que a gente estava conversando aqui. Exatamente, são né? mais de 700 mil estabelecimentos, onde nós fazemos a relação com esse estabelecimento e nós fazemos a liquidação. Então, a gente faz o papel de uma credenciadora, né? Se a gente olhar num arranjo de Visa ou Mastercard Elo, e a gente também faz o papel do emissor. Então, a gente tem o que nós comentamos de um arranjo fechado. Mas a tua rentabilidade ela vem mais do estabelecimento do que do RH? Você tem taxas que são cobradas também do RH, eventualmente, do estabelecimento comercial, mas é mais do lado do estabelecimento comercial. Interessante. Porque nestes produtos normalmente não se cobra uma anuidade. Por exemplo, benefício, não paga. Você é usuário, a gente não cobra uma anuidade, uma mensalidade de você, né? Sim. Mas eu achei que o benefício. RH pagava para ter o Hoje benefício. em dia, as grandes empresas negociam, você não tem taxas, né? É mais um cliente de menor porte. Entendi. Interessante. E aí, enfim, hoje, Veloy, 2 milhões de usuários. Então, continuando nesse raciocínio de que é um mercado grande a ser explorado, em usuários ele é menor do que benefícios, porque esses 300 bilhões estão concentrados num número menor de pessoas, eu imagino. Por exemplo, a parte de frotas, que é essa que pode... Porque os usuários ali, ele pode levar uma interpretação de que o mercado potencial é menor, mas se a gente olhar que nós temos 60 milhões de veículos no Brasil, que seria um potencial, então você tem muito, né? Acho que o maior player do segmento de techs tem em torno de 5 a 6 milhões. Então você ainda tem um potencial, muita gente que não utiliza. E aí acho que também tem um pouco de, talvez, falta de conhecimento, as pessoas ainda acham que eu não uso tão frequentemente o pedágio, pego a fila. Mas se você pensar, por exemplo, para uma empresa, ela tem que parar, né, para poder
toda hora fazer o pagamento do pedágio, né? Falando no caso de um caminhão, é tempo sim, não faz perdido, o menor né? sentido, é tempo perdido. Então, na pessoa jurídica, apesar de não ter tanta quantidade de taxas, nós estamos falando de empresas que têm lá 1.000, 2.000 veículos e que tem muita frequência de uso, percorrem muito porque ali é um mix de pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, a quantidade de potencial a ser explorado ainda é muito grande. Então, acho que tem oportunidade, principalmente quando a gente olha do ponto de vista regional. Os pedágios ainda estão muito concentrados aqui mais na região sudeste, sul, né? Quando você vai mais ao norte, nordeste, você não tem tantas estradas pedagiadas. E aí acho que é o esforço do governo brasileiro de melhorar a questão da infraestrutura. Com privatizações. Com privatizações, a gente vai ter um aumento de estradas em melhores condições, mas com pedágios, né? Sim. Sim, mas a parte de usuário individual também é uma coisa que vocês vendem bastante. Eu vejo sempre a marca Veloy. Sim. É bastante... pessoa vocês física fazem também bastante tem campanhas, né? A pessoa física tem aumentado bastante essa demanda. Teve aí o seu momento de queda durante a pandemia. Ninguém usava carro, né? O interessante é um número que eu vou te dar aqui. Durante a pandemia, pessoa física, na questão de Veloy, nós tivemos aí queda em torno de 50% nos primeiros meses, nos pedágios, né, nas estradas. E quando você olhava para a utilização em, por exemplo, estacionamentos, né, shopping centers, estacionamentos de rua, estacionamentos de aeroportos, no primeiro mês da pandemia chegou a cair 95%. Nossa. Então, realmente, ninguém estava... Parou tudo. No tempo, foi recuperando. E depois, com o próprio crescimento da empresa, né, como eu falei, a Veloy é uma empresa que tem cerca de 4 anos, a gente cresceu aqui essa quantidade. Mas nos primeiros meses, realmente, a mobilidade, a questão da pessoa física... Vocês né? assistiram ali nos números, né? E mesmo passou também com as nossas soluções de alimentação. De alimentação e refeição. Alimentação até que nem tanto, porque como houve aquela migração... Sim. Né, nós observamos ali... Era a única coisa para ir, inclusive, na pandemia. Exatamente. Você se recorda bem, né? Que nos primeiros meses, praticamente só podia ir na drogaria, na farmácia, posto de saúde, e hospitais. Sim. E a parte de supermercado. Talvez era o passatempo, aquela hora que você precisa sair de casa, né? Fazer alguma coisa, vamos no supermercado. Mas você sabe que foi tão interessante que a Havaianas, por exemplo, né, da Alpargatas, essa questão de ir no mercado e na farmácia, que, enfim, eles ainda estavam estruturando, hoje está super estruturado o online deles, mas muita gente na época, e aconteceu com a Havaianas e outras tantas empresas de varejo, a parte do online ficava fora, né? Aí eles internalizaram. Então, nessa passagem, eles perceberam ali que eles precisavam aumentar em pontos físicos. Então, eles atacaram o mercado, farmácia e aumentaram drasticamente. E conseguiram crescer durante a pandemia assim, porque é o único lugar que a gente podia ir era a farmácia e mercado. Um setor que foi bem machucado foi o setor de restaurantes, né? Foi. Restaurantes, só fazendo como eu comentei, da época de pandemia... Logo nos primeiros meses, a queda dos restaurantes chegou a ser 60%, né, no nosso volume. A gente tem um indicador que nós fazemos em conjunto com a FIP, que a gente chama de indicador FIP Alelo, que a gente faz justamente esse acompanhamento. Chama ICS, né, indicador de índice de consumo em supermercado, e ICR, índice de consumo em restaurantes. E o ICR, né, que faz essa avaliação, nós tivemos queda, tirando a dessazonalização, olhando aí em termos reais, quedas nos primeiros meses de 65%, 70% no volume de gastos, né? Faturamento em dinheiro nos restaurantes. E quando você olha essa série histórica, voltando ali a período anterior da pandemia, até hoje, o setor de restaurantes não voltou em termos reais. Termos nominais, até por conta da inflação, né? Mas em termos reais ainda está abaixo do nível pré-pandêmico. Sim, é um dos poucos segmentos que eu acho que não conseguiu ainda. E teve muita gente, como tem muito pequeno empreendedor, muito dono de restaurante de bairro, ou associado a era muito associado a movimento de escritórios, né? Que sofreu demais, né? Que ficou
vários fecharam, né? Infelizmente. A gente teve até restaurante tradicional fechando, né? Exatamente. Mas... Isso também acabou. Foi uma mudança de comportamento que a gente não tinha demanda antes da pandemia para os nossos cartões serem utilizados em delivery, em plataforma de delivery. Durante a pandemia, foi uma das coisas que nós tivemos que priorizar, né? Para podermos entrar. Foi nesse momento que vocês viram a oportunidade para o Pede Pronto? Também, foi exatamente. A gente já estava namorando, né? Nós tínhamos Vocês já tinham pensado? Nós já estávamos conversando com algumas startups e, de fato, a pandemia acabou acelerando essas conversas e a gente acabou adquirindo uma plataforma de uma startup que, inicialmente, e olha só, são aquelas coisas que a gente estava planejando e tem que fazer algo que o pessoal das startups diz de pivotar, né? Um pouco antes da pandemia, a gente estava em conversas com essa startup e a gente, numa parceria ainda, num namoro, de uma solução onde permitisse que o colaborador, quando fosse almoçar, normalmente o colaborador, né, tem 1 hora de almoço. Uhum. E fazendo uma análise de tempos em movimentos, a gente percebia que esse colaborador perdia de 15 a 20 minutos em fila. Então, aquela refeição que tinha que comer muito rápido. Aí acabamos conhecendo a Ônio, que é essa startup, e ele tinha uma solução, um app, que é uma carteira digital, que você consegue, ele se integra com o lojista, o restaurante, e você fazia o pedido já, por exemplo, saindo do escritório, você já, né, no caminho você já fazia o pedido, debitava no seu cartão, e quando você chegava lá, por exemplo, na praça de alimentação... Só retirar. Já estava pronto, só retirar. Já estava pago, inclusive, você não precisava fazer nada. Uma transação, uma compra sem fricção, né? Que a gente fala, né? Uma compra invisível. Totalmente clean. Exatamente. Né? Você passa e leva Exatamente. mesmo, né? Então, a gente já estava testando esse conceito no comecinho de 2020 e aí chegou a pandemia. Aí os shopping centers fecharam, a gente estava pilotando e tivemos que parar por conta da questão, né, do fechamento dos shopping centers e tal. Uhum. Mas a gente já vinha conversando com eles e falava, vai que ser uma questão de tempo, vamos esperar os shopping centers se abrirem. Então, continuamos as conversas. E aí a gente viu essa explosão do delivery, né? Uhum. Para pedido de refeição. E começando a conversar... Que foi a saída, inclusive, para os restaurantes sobreviverem, né? Exatamente. Todos eles a gente desenvolveram... percebeu demanda nos nossos produtos e a gente viu o crescimento, essa mudança de comportamento de consumidores, gente que nunca tinha pedido por delivery, que começou a ter vindo por uma necessidade, né? Sim. Teve que pedir, para não ter que cozinhar todo dia em casa. E aí, olhando para a plataforma, a gente começou a discutir com eles, a gente consegue testar delivery? Dá para a gente modificar. Ele não foi desenhado mas a gente pode adaptar. E aí nós começamos a evoluir nisso, fazendo alguns testes de um MVP, né? Uhum. Testando esse conceito de delivery. Para a gente poder, no retorno, começar já a trabalhar com delivery e o que a gente chama de takeaway, né? Que é esse serviço de você pegar. Eu ia perguntar, né? Vocês entregam também na residência. Então vocês também. Concorrem com iFood, com Rappi. Exatamente. Nós somos uma startup ainda, é uma outra unidade de negócio, como você comentou, começou no segundo semestre do ano passado. Estamos ainda escalando. A gente não vamos dizer que a gente é concorrente direto, até porque a gente tem um serviço de takeaway e uma terceira pivotagem que surgiu durante a pandemia foi nessas conversas, a gente falando com esse setor de food service, nós verificamos uma oportunidade bastante interessante que é essa dor da fila sendo expandida para eventos. E aí nos aproximamos do pessoal do Allianz, né? Uhum. Do estádio lá do Palmeiras, que hoje né, você tem lá os jogos de futebol, mas você tem shows. Uhum. E fizemos uma parceria com eles em setembro do ano passado, né? E agora somos o app oficial para alimentação e bebida. Então, você está num show, teve recentemente o show do Metallica, né? Uhum. O show do Maroon 5, você está ali no show, você já pede ali, né? Para ganhar tempo, você pede ali com um aplicativo, pede pronto, você já vai ali naqueles quiosques que tem, você já retira, sem ter que pegar a fila, que também é uma grande dor, né? Pega aí um intervalo de jogo de futebol, fica aquela fila enorme. Sim. Então, a gente até fala, né? O pessoal tem que escolher o banheiro ou Exatamente.
a pega a bebida. vida, exatamente. Então, o nosso tagline para o Pé de Pronto é muito mais que um delivery. Pé de Pronto é muito mais que um delivery, porque nós estamos no takeaway, estamos em evento, fazemos entregas e delivery. Então, esse conceito expandido para atender uma dor que é muito grande, virou latente, que é a questão das filas, né? Então... Agora, eu fiquei curiosa. Um restaurante que, por exemplo, não seja cadastrado no Alelo, não seja cliente, também não tem o Pé de Pronto. Quando ele vai para um evento desses, aí ele precisa instalar? A gente tem... Não, vai ter uma integração, né? E só para deixar claro, né? Que as pessoas às vezes perguntam, não, mas então, não entendi. Então, o Pé de Pronto é uma solução da Alelo, para os clientes da Alelo? Eu falei, não. Esse conceito aqui de ecossistemas, a gente procura sempre trabalhar conceitos de negócios que são independentes. Tem sinergia, mas também eles são independentes. Então, a solução do Pé de Pronto, o cliente não precisa ser cliente da Alelo. Pode ser um cartão de crédito, estou falando da usuário. E o estabelecimento comercial também não precisa ser um estabelecimento comercial que necessariamente aceite Alelo. Entendi, é mar aberto. A gente sempre trabalha com sinergia. Evidentemente, como eu tenho 700 mil estabelecimentos, muitos deles são restaurantes. E a gente incentiva que esses estabelecimentos que já aceitam Alelo também entrem no Pé de Pronto. Mas não estão vinculados. Tanto que eu aceito dentro do Pé de Pronto, nós aceitamos dentro do Pé de Pronto soluções de concorrentes, cartões de crédito. Tem um conceito, Paga como quiser. Tem um conceito de agnóstico, né? Entendi. Seja um negócio que a gente tem sinergia com o negócio. Então concorre bem com o iFood Rappi. Nós estamos crescendo, é uma startup, né? Eu brinco ali que nesses negócios a gente tem que ter coração de startup e cabeça de empresa grande, né? Então, sim. Mas é curioso, porque assim, a gente viu o Uber saindo do Brasil com o Uber Eats, né? É difícil share dessas empresas, você tirar tem share, um grande né? player, né? Que tem uma forte participação de mercado, mas a gente acredita que tem potencial. Nesse caso aqui, nós somos o novo entrante, né? No caso de Alelo, nós somos o líder de mercado. É por isso que eu falei que mudou tudo. Vocês estão recebendo concorrência na parte de benefícios. Sim. E vocês estão entrando em mercados de outras empresas. Exatamente. Né? É um conceito hoje de que o seu concorrente não é necessariamente aquela empresa mais tradicional. Hoje você concorre com startups, você concorre com empresas, com empresas que já estão crescendo, enfim. Tem esse conceito que os mercados estão cada vez mais se interligando, né? Você tem gente nova entrando, e nós, nesse conceito de startup, a gente tem, em alguns negócios, realmente, nós somos um novo entrante, né? Sim. Veloy, quando nós começamos há 4 anos atrás, a gente tinha dois grandes players já estabelecidos, e a gente começando com uma marca, uma marca vinculada a 2 grandes bancos, mas um novo entrante, né? Sim. E hoje tem 2 milhões de usuários, né? Exatamente. E dentro desse conceito que tudo vê tudo, todo mundo tem que oferecer tudo, enfim, a realidade mudou. A gente vê as consolidações hoje muito mais verticais do que horizontais, né? A gente passou anos ainda tem setores com consolidação horizontal, mas a gente vê hoje muito movimento vertical, né? E muita empresa grande comprando startup para resolver uma ponta, né? Quando que foi fechada a transação que deu origem ao Pé de Pronto? Foi no primeiro semestre, não, acho que foi no segundo semestre de 19, na virada, começando segundo semestre de 20, virando já para 21, né? Então, eu ia falar, mas vocês não estavam conversando na pandemia? Com a pandemia a gente acaba perdendo a noção do tempo. Eu não sei mais o que é segunda, o que é terça, o que é sábado, o que é domingo. Assim, olha, várias vezes eu falo, não, semana passada eu fui ver ontem. Então, a sensação de tempo mudou muito, né? Mas esse conceito de startups é um conceito bem interessante, né? Porque até pelo fato da gente estar entrando em novos negócios, a gente é muito procurado por empresas, né? Startups. E cada vez mais ficou claro para a gente que a gente não ia conseguir resolver todas as dores dos nossos clientes fazendo sozinho. Então, esse conceito de trabalhar em parceria, e aí parceria que pode virar até um processo de aquisição, faz sentido. Então, hoje, por exemplo, a gente está próximo dos ecossistemas de startups, né? A gente está ali perto do InovaBra lá do Bradesco,
da Plug and Play, olhando ali para Open Startups. A gente está próximo desses ecossistemas aí que tem relacionamento com as startups, olhando, aprendendo, vendo oportunidade de fazer investimentos, ou se não é investimento, uma parceria, para poder complementar a nossa lista de soluções, né? Nossas soluções e serviços para os nossos clientes. Né? Então, eu posso comentar de uma que recentemente a gente também fez um investimento. Lá nós não vamos ser controlador, a ideia é que a gente tem uma possibilidade de comprar uma participação, mas não tocar a operação, que é a It's For You. E ela tem um conceito bem interessante que está muito associado à economia local. Né? Então, é uma plataforma que conecta as tias, que eles chamam, né, que são cozinheiras e cozinheiros, os tias e tios, que fazem uma comida local, uma comida de boa qualidade, mas que não tinham como ofertar. E ela aproxima isso das empresas e os consumidores. Que interessante. É um conceito de ESG bem interessante, tem um impacto social, porque você, normalmente, quando a gente está falando da It's For You, ela procura aproveitar essas tias e tios da região. Por exemplo, nós estamos lá em Alphaville, durante a pandemia. Agora nós estamos retornando. Essa semana, inclusive, foi a primeira vez que a gente voltou depois da pandemia. Todo mundo se estranhando, se conhecendo, que tem gente nova, né? Exatamente. Então, mas a gente vai voltar com eles aqui agora, que nós estamos lá no escritório. Tem esse conceito aqui de aproveitar as tias e tios da região para eles fornecerem alimentação, uma alimentação de qualidade, a um custo bem competitivo. É uma alimentação que o colaborador de uma empresa pode utilizar, por exemplo, a Alelo ou outras soluções para poder fazer a sua... comprar, né? É isso que eu ia perguntar, assim, que quem contrata? Eu, individualmente, posso ter uma tia, um tio aqui me servindo. Não. Eu compro a refeição, eles entregam. Não, é uma plataforma, é um app. Você entra no app até as 10h30 e você solicita, tem um cardápio lá, mas tem uma quantidade limitada. Sim. E aí, na hora, quando chegar mais ou menos entre meio-dia e meia, a pessoa, né, eles têm um serviço de entrega também que traz a comida num box, né, que a gente fala. Não é uma marmita, né, mas Sim, é mais chique a gente falar box, mas no fundo todo mundo come lunchbox. Marmita. Uma lunchbox. Isso, uma lunchbox. Você olha a copa aqui, nossa, na hora do almoço, é cheio. Hoje em dia é super comum você trazer a comida de casa, ou, enfim, você pedir de uma... Você fala, eu conheço prédio assim, às vezes tem, a fulana lá do 20º, ela vende salada, né? Então tem essas coisas, é super interessante isso. E para eles, para nós foi interessante porque ela complementa a nossa linha de produtos, né? De novo, também não precisa ser um cliente da Alelo. Ela também tem capacidade de oferecer isso para outras empresas que usam soluções de nossos concorrentes. Mas a gente entendeu que nós tínhamos uma sinergia, a gente pode aportar muito para essa startup. À medida que eu conecto os RHs, que têm necessidade, né? O que aconteceu também durante a pandemia? Muitas empresas que tinham restaurantes próprios fecharam. E agora na volta não estão mais pensando em voltar a ter um restaurante próprio. Então, porque é híbrido, né? Não voltou no volume, né? Então, essa solução é uma solução que é escalável, uma solução que tem impacto social. E quando a gente comenta com grandes empresas, as empresas falam, nossa, eu gostei disso. Eu acho que eu vou poder dar uma comida de boa qualidade para meus colaboradores e ter um impacto social, principalmente aquelas que estão muito envolvidas aí no ESG, né? ASG, né? Falando em português. Mas, então... Tem sido foi uma transação recente, que nós estamos escalando agora com o retorno das empresas, muita demanda, tanto dos colaboradores, dos RHs, e esse conceito de poder ter um impacto social positivo tem sido muito, muito bem recebido pelas empresas. Né? Que bacana. Então, são tipo de... A gente tem sido seletivo, nós temos sido procurado por muitas startups. Eu ia perguntar como escolher. Exatamente. Tem um filtro, uma análise, a gente vai olhar que tem startups que às vezes são muito interessantes, mas que não estão assim, tão conectados aos nossos negócios. Então, naquele negócio de ecossistema de mobilidade, tem que ter alguma conexão ali. Na área de benefício tem que ter alguma conexão. No pé de pronto também tem que ter alguma conexão. Entendi. Então... E realmente esse conceito de parcerias. Não precisa necessariamente a gente ter que investir na empresa. Né? A gente pode começar com uma parceria
E lá na frente pode até virar uma participação, por que não? Mas esse conceito também de... É um negócio que tem que estar apartado, que a gente não tem expertise. Nossa expertise não é fazer comida, nem fazer gestão aí de plataforma de comida. Então, nós estamos ali mais no segmento de... O seu é financeiro, você se relaciona, exatamente. Você está nesse ambiente, Exatamente. mas o seu negócio é financeiro, né? Uma outra, nessa linha de parceria, que não é uma aquisição, mas é uma parceria, a gente fechou recentemente uma parceria com uma startup que faz reciclagem de lixo, principalmente de restaurantes. Então tem essa coisa da economia circular. Hoje tem a questão do descarte, né? Você tem aí resíduos de alimentação, você tem toda a parte de papel, sei lá, alumínio, latinha. E muitas vezes os restaurantes tinham essa dificuldade. Como é que eu faço esse descarte? Né? Então a gente, através dessa parceria, né, com a Musa, que é uma startup, a gente aproxima eles. Uma startup que também tinha necessidade. Falei, como é que eu faço para abordar as empresas? Não sou conhecido. Sim, começando... para ela você é o canal de distribuição, né? Exatamente. Então a gente coloca ali, né, no nosso portal de estabelecimentos a possibilidade de experimentar, fazer um test drive, conhecer o conceito da Musa. Um conceito também bastante impactante do ponto de vista do meio ambiente, né? E vocês ganham com tudo isso ou tem coisa que é só para você agregar a solução, quando é parceiro comercial? Depende. Isso normalmente, se não for um benefício para mim, eu tenho que levar um benefício para o meu cliente final. Tudo bem, aí você leva um benefício para o seu cliente final, mas isso te agrega receita também? Agrega receita, sim. Mas essa não é a receita principal, né? Acho que o que a gente busca com essas soluções é também fidelizar os nossos clientes. Eu tenho, assim, uma remuneração, mas realmente não é uma remuneração que a gente está buscando por si. Eu estou buscando criar soluções que ajudem a facilitar algumas dores dos nossos clientes e conseguir mais lealdade com eles. Então, no caso do estabelecimento comercial... ele se relaciona com você em tantas pontas que começa a ficar difícil para ele se desvincular, né? Claro, exatamente. Eu quero que ele se sinta, falando assim, olha, eu tenho um relacionamento com um Alelo, eu pago aquela taxa, né, do estabelecimento, mas eu também tenho isso, tenho um painel de dados, tenho informações, a gente tem trabalhado muito dados, para gerar informações relevantes, decisões para os nossos parceiros, sejam eles RHs ou os estabelecimentos comerciais. Você consegue gerar, por exemplo, tem um buffet que tem ali o self-service ligado a um trabalho. Você consegue gerar para ele informação sobre os hábitos? Não só gerar, mas eu consigo gerar tráfego. Porque eu tenho informações, então vamos pegar esse exemplo que você deu é bem bacana. É uma realidade que hoje existe, especialmente agora na volta dos restaurantes. Eu preciso atrair cliente. Fiquei muito tempo fechado. Só precisa lembrar que eles comiam aqui, né? Exatamente. Mudou, teve gente que saiu das empresas, gente nova. Como é que eu faço para atrair? Então, como a gente tem informações de 700 mil estabelecimentos, eu consigo saber naquela região geográfica, isso tudo de forma anonimizada, né? A ideia não é ter informação individual, sim. A informação agrupada, consigo saber quem são os clientes, nossos clientes que estão ali na região e que não se alimentam, por exemplo, naquele restaurante, aquele buffet. Então, eu consigo dizer, você tem aqui X pessoas que almoçam todos os dias, mas que não estão almoçando com você. Você quer fazer uma oferta para esses clientes? Eu consigo te gerar, através de uma segmentação, de uma análise estatística, consigo modelar e fazer uma oferta para esses clientes, mas aí você precisa dar algum benefício para ele. Sim. Como se fosse um cupom, né? Pode ser um cupom digital, pode ser... um cupom digital. Um cashback, pode ser uma sobremesa. Às vezes não precisa ser uma coisa assim, né? Uma sobremesa, um refrigerante. Nós estamos falando de 8 milhões, mas a gente pega desde aquele colaborador de um salário mínimo. Sim. Né? Então, qualquer benefício que você puder. Então, eu gero um negócio para ele, levo clientes e ele também dá uma contrapartida para aquele colaborador que está indo, que usa a nossa solução. É aquela situação win-win, né? Sim. O estabelecimento ganha novos clientes, o colaborador fica satisfeito. Com a Alelo eu tenho lá promoções e benefícios que são gerados aqui. Eu tenho uma percepção de valor, de que, bacana. Por ter a Alelo, eu consigo ter acessos. Eu estava te comentando, né, antes daqui a gente começar essa entrevista, que com a Alelo você pode ter, por exemplo, muitas pessoas não sabem, descontos até 80% no na valor farmácia. Você falou, eu não sabia. Exatamente. Eu preciso xeretar ali é o que eu te falei, no aplicativo, né? Exatamente. Então, são benefícios que você agrega.
o colaborador, ele fala assim, pô, legal, eu tenho uma solução da Alelo que me dá desconto, dá benefícios, então, além do saldo que eu utilizo para o dia a dia, eu também tenho outras coisas, né? E como fazer o usuário saber tudo que ele pode ter e todos os benefícios que ele tem, não como o benefício da empresa, o benefício de ser Alelo, né? Esse é um grande desafio, né? Porque hoje você tem uma disputa pela, na verdade, tela, né? Porque hoje muitas das informações estão ali no nosso aplicativo e a gente tem as mensagens de push, mas a gente sabe hoje em dia que os nossos usuários, os nossos 8 milhões de clientes têm vários aplicativos aí, então Como concorrer com isso? tem que concorrer com soluções com ofertas que sejam relevantes, né? É a relevância. E como é que você consegue relevância? Testando, né? Testando, aprendendo, vai melhorando, vai refinando. Você faz lá um teste, aí fala assim, faz o que a gente faz, teste AB, vê como é que respondeu. Aí responde mais um cashback ou responde mais dando nesse exemplo que eu dei, ou dando uma sobremesa. Você vai apurando. Então, tem muito de... A gente erra bastante. Fazendo uma ação, pô, não deu o retorno que a gente imaginou. Vamos mudar. Tem um conceito de constante test and learn, né? Testar e aprender. E aí você tem um monte de gente, então, para fazer essa relação e para pensar isso junto com o estabelecimento, é isso? Você tem normalmente o que a gente chama das áreas de produtos, né? Que estão desenvolvendo essas soluções, que fazem essa experimentação. Depois tem a área de CRM, né? Que faz as segmentações. E tem a área comercial, que é a ponta que vai lá ofertar este produto, esse serviço para o estabelecimento comercial. Então, todo mundo ali desempenhando seu papel, mas no fundo é todo um time envolvido nesse tipo de ação, né? Entendi. Se você pensar daqui 5 anos para frente, com todas essas mudanças, assim, você consegue imaginar? Vai dar para chamar a Alelo de uma empresa de benefícios? O que vai ser? Eu acho que já não dá para chamar hoje. Por mais... Eu sei que tem uma questão aí de muitos anos a gente ser reconhecido. Tem um lado bom, né? Que a gente é reconhecido num segmento líder de mercado. Mas o esforço que, conforme até te comentei ao longo dos últimos anos, tem sido muito de diversificação, né? Novas linhas de negócio que vão complementar e também tem seu espaço de buscar novos clientes que não precisam ser necessariamente clientes da Alelo. E aí a Alelo vai ser uma empresa do quê? Eu acho que vai ser uma grande gestora de ecossistemas, né? E muito menos em pagamentos, muito mais em tecnologia, fornecendo soluções que podem facilitar a vida de gestores de frota, pode facilitar a vida de soluções, que eu falo soluções nossas ou em parceria, né, combinado, né? Um conjunto, um set de soluções muito voltado em tecnologia para dar apoio para o gestor de frota, o RH, o estabelecimento comercial, a loja, o restaurante, enfim. Você sabe que várias empresas que eu tenho conversado, quando eu pergunto isso, tem essa questão da identidade, assim, porque é uma identidade em transição, porque assim, tá virando, são tantas soluções. Você acha que vai chegar um momento? Você lembra quando a gente passou no mundo empresarial, aquela fase que essas empresas abriram, e aí depois elas falaram, não, tá todo mundo fora do core business, eu tenho que ficar no core business. Você acha que essa diversificação, esse mundo, porque todo mundo é ecossistema hoje. Você acha que isso pode, eventualmente, depois passar por um ajuste? O que pode acontecer, conforme eu te comentei, são essas unidades de negócio ficarem tão relevantes que aí saem debaixo da Alelo e passam a ser unidades independentes, né? A Veloy, por exemplo, é uma empresa que já tem 2 milhões, está seguindo esse conceito de mobilidade, e se tomar corpo, ela pode virar uma empresa independente, né? Isso pode acontecer mesmo, né? Agora, assim, sair desses negócios, eu acho que são negócios que eu falei, por exemplo, esse mercado que eu falei de mobilidade, de frete, frota, são um mercado grande, 300 bilhões, tem potencial. Né? É lógico, tem sempre a questão de execução, né? Você tem que ter uma execução boa, mas o potencial existe. Por isso que eu perguntei, porque vira um dilema, que foi o que virou o dilema das empresas quando elas diversificaram demais, um dilema de você não conseguir gerir tudo da melhor forma possível. Uma solução possível se você olhar o conceito de Elopar, ela foi criando vários negócios, alguns negócios surgiram inclusive debaixo da própria Alelo, depois viraram empresas independentes. Então acho que esse caminho é um caminho possível.
desses negócios tomando o corpo saírem de baixo, né? Mas, assim, tudo depende da execução, tudo depende também da decisão. Não é uma decisão dos executivos, né? Na verdade, é uma decisão dos acionistas, né? Eu achei que você ia falar que era uma decisão do mercado, conforme as coisas Não, sem dúvida. evoluem. Não, claro, a evolução do mercado. Mas eu digo, não é uma coisa que nós aqui estamos discutindo ou estamos pensando. Eu acho que tem que deixar acontecer e se for uma decisão por uma necessidade aqui até de ter mais foco, pode ser que eles virem empresas distintas, né? Eu acho que é natural, né? Entendi. Só para acabar, assim, eu estava pensando na mudança da legislação do PAT, você acha que ali ele mudou, né? Tinha um grande benefício que as grandes empresas de alimentação conseguiam prover, que era o desconto, né? Tinham várias soluções ali de ou prazo, ou desconto, ou devolução, o famoso rebate, né? Você acha que todas essas soluções estão sendo criadas para competir num ambiente sem esse benefício financeiro que você... Ou elas seriam naturalmente? Eu acho que elas são... Evidentemente que a diferenciação vai ser importante, né? Se até a entrada da legislação do decreto do ano passado, você tinha aí uma disputa grande das operadoras em conceder desconto em nota, o rebate, né, que a gente costuma dizer, a partir desse decreto e agora na confirmação da medida provisória 1805, o rebate passa a ser proibido. E o prazo de pagamento também. Então, as empresas vão ter que se diferenciar por isso, serviços agregados, né? Vejam que esses movimentos a gente já vinha fazendo antes da mudança da regulamentação, né? São coisas mas que com certeza vão ser acelerados porque a gente precisa ter diferenciação. E a diferenciação é no sentido de o que eu estou agregando para o colaborador, o que eu estou agregando para o RH. Você se relaciona com muitas pontas, né? Exatamente. O que eu vou trazer de benefício para o estabelecimento comercial? Então, são necessidades que a gente já percebia antes da regulamentação e agora, com a regulamentação, elas, inclusive, têm que ser aceleradas. Essa diversificação até nesse sentido, você ter mais soluções para poder se diferenciar dos seus concorrentes e também para poder facilitar a vida do nosso usuário, do nosso cliente RH, do gestor de frota, do estabelecimento comercial. Mas o fim do rebate financeiramente é bom para vocês? Ou não? Ele é bom, mas a gente vai ter que investir também em outros negócios. Como eu falei, nem tudo eu vou cobrar dos clientes. Entendi. Uma parte vai ser subsidiada, outra parte pode ser... A margem desse setor é uma margem que vem espremendo ela vai cair ao longo dos anos, até por conta dessa também tem demanda do lado do estabelecimento de reduzir a taxa, então... E é por isso que é importante também entrar em outros setores, né? Setores que não estão sofrendo esse tipo de regulamentação. O setor, como te comentei, setor de mobilidade é um setor que tem muito potencial. Na parte de delivery também tem muito potencial de crescimento. E tem outros negócios que a gente está analisando que eu não posso comentar ainda. Uma palhinha. Não. Mas sempre tem esse conceito de que são negócios que são complementares. Que tem sinergia, né? Entendi. Tem sinergia. Não adianta a gente... Nós não vamos nos meter, por exemplo, a criar uma empresa que vai ter carro autônomo. Não, isso aí está bem distante do nosso radar. Entendi. Então, mas esse conceito de parcerias, de se apoiar em startups e ter o que a gente chama de competition, né? Que você tem eventualmente um competidor, mas que também se a gente pode cooperar, são conceitos que são interessantes. E não dá para a gente achar, por mais que nós tenhamos capital, de que nós vamos desenvolver tudo internamente. É mais caro, né? Esse tempo já foi, não tem... São múltiplos esforços, você tem sistemas legados, muitas vezes é muito mais rápido e até mais barato fazer com um parceiro. Entendi. E a integração é fácil? Hoje, com APIs, facilitou muito. No passado, você tinha essa dor aí, principalmente do time de TI, que era como é que você faz a integração de um parceiro tecnológico. A bendita nuvem agora resolve tudo. Exatamente. Essa mudança de... Nós mesmos, na Alelo, estamos indo fortemente para a nuvem. Praticamente já estamos migrando todas as nossas soluções para a nuvem.
E esse conceito de API é um conceito... Eu não sou o cara técnico, mas a API facilita muito a integração com parceiros, né? Então, esse conceito de você ter ecossistemas e onde você faz a integração via API possibilita dar uma escalada bem interessante de negócios. Eu falo que, eu sempre falo, a gente ainda não entendeu a dimensão desse negócio da nuvem, do que ela vai... a computação em nuvem vai transformar os negócios. Ah, já está transformando, efetivamente. Já está. Na verdade, o pessoal que mexe com os fundos de Venture Capital, quando eles vão explicar essa profusão de startups, de negócios sendo criados, tem muita relação com a nuvem que facilita hoje demais você criar uma empresa. E não ter que ter todo aquele... data center, né? Data center, aquela coisa toda. Também aumentou muito também a quantidade de empresas com SaaS, né? Software as a Service, né? Então, também várias startups oferecendo serviços, né? Cada vez mais nichados, né? Deixando soluções mais melhores, né? Tá bom, tá ótimo. Obrigada, Cesário, pelo teu tempo, por dividir aqui com a gente um pouquinho do que vai ser o futuro, do que já é e do que vai ser. Obrigada. Espero que daqui a pouco você volte para contar como é que ficou. Tá bom? Com certeza. Quem sabe mais novidades aí. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada para vocês que assistiram até o fim. Volta, daqui 15 dias tem mais. Sempre tem mais.